Graça e paz, querido irmão, amigo, mais uma manhã que o Senhor nos concede em vida, para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, as bênçãos, dos sonhos, dos planos dEle para a nossa vida. Eu quero deixar para a nossa meditação Deuteronômio, capítulo 4, nos diz assim, versículo 1: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra, que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Veja bem, querido, a maior vontade de Deus é que nós venhamos viver seus mandamentos, viver a sua palavra. E talvez você fale assim, mas pastor, por que Deus quer tanto que nós venhamos viver os mandamentos dele? Qual seria o motivo de Deus querer tanto que nós venhamos cumprir as suas leis? O motivo é este, para que nós venhamos viver. Porque os mandamentos estabelecidos por Deus são palavras que abrem portas por onde nós passamos. Os mandamentos de Deus são para nos brindar e nos proteger dos ataques do nosso adversário, Satanás. Deus nos guarda, nos livra. Se você for olhar a vida de um servo do Senhor, por exemplo, no caso de Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. 4 características que Deus vai falar sobre Jó. Satanás, para tocar em Jó e nos bens de Jó, ele precisou ir a Deus pedir uma permissão. Por quê? Porque Jó estava brindado. Brindado por quem? Pela obediência à palavra. Homem íntegro, temente a Deus, reto e se desviava do mal. Isso trazia sobre Jó uma brindagem, que para o diabo tocar nele, ele precisou vir a Deus pedir permissão. E Deus o concede essa permissão, sabendo que Jó permaneceria fiel aos mandamentos dele. Então, eu quero falar para você, porque Deus não quer que eu venha pecar. Por que Deus não suporta o pecado? Porque o pecado destrói a nossa vida. Porque o pecado gera morte para a nossa vida. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus tem oferecido para mim e para você é vida, e Ele quer que nós venhamos viver. Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, parte B, eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Então aqui está o segredo, porque eu preciso viver os mandamentos de Deus sem acrescentar nem diminuir nada dele, como ele mesmo vai dizer no versículo 2: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, meu querido, eu não posso viver uma vida a meu bel prazer, porque se eu fizer isso, eu vou trilhar caminhos de morte. Precisamos observar, e mais que observar, praticar a palavra de Deus. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe, que Ele fale mais ao teu coração e que Ele direcione você ao centro da vontade dEle. Fico por aqui até nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Fique na paz.